O Hotel Mirador São Paulo brilhava no horizonte da cidade como um monumento de vidro e aço. Na cobertura do 30º andar, João Aguiar observava a metrópole pela janela panorâmica de sua suíte presidencial. Aos 37 anos, o magnata da construção se viu acabara de fechar um negócio de milhões que expandiria seu império para o Nordeste. Os documentos serão assinados amanhã, Marcelo. Não aceito atrasos. João falou ao telefone, sua voz firme, não deixando espaço para contestação. E diga ao prefeito que o jantar está confirmado para as 8. Enquanto isso, 10 andares. Abaixo, Sara Teixeira corria pelos corredores do hotel, o carrinho de limpeza batendo nas paredes enquanto checava seu relógio. Já passava das 17 horas, e seu segundo turno no restaurante começaria às 18h30. Sara, ainda falta a suíte presidencial, disse Ana, a supervisora, entregando-lhe um cartão-chave. Esqueceram de colocar na lista, mas o hóspede saiu para uma reunião e pediu para arrumarem o quarto. Mas já estou atrasada e ainda preciso passar em casa para ver meus pais e os cachorros, 15 minutos no máximo. Por favor, você é a única que ainda não saiu. Resignada, Sara empurrou o carrinho para o elevador. Seus pés doíam nos sapatos gastos, seu uniforme tinha uma mancha de café da manhã, e seu cabelo castanho escapava do coque improvisado. Enquanto subia, pensava nas contas do mês. O aluguel atrasado, o remédio caro de seu pai, as despesas com os cachorros. A casa própria parecia um sonho cada vez mais distante. No 3º do andar, Sara bateu levemente na porta, sem resposta, usou o cartão-chave e entrou silenciosamente na suíte luxuosa, impressionada com o tamanho. Era maior que seu apartamento inteiro. Uau! Quem precisa de tanto espaço? Murmurou, começando a trabalhar rapidamente. No banheiro, o chuveiro estava ligado, abafando os sons externos. João Aguiar, mergulhado em pensamentos sobre sua próxima aquisição, não ouviu a porta se abrir. Sara recolhia toalhas quando o celular que estava na mesa começou a tocar. Num reflexo, correu para atendê-lo, pensando ser o telefone do hotel. Tropeçou no tapete persa e, numa sequência desastrosa, derrubou o carrinho de limpeza, espalhando produtos por todo o chão de mármore. O barulho ensurdecedor fez João desligar o chuveiro. Quem está aí? Sua voz grave ecoou pelo quarto. Sara congelou, ainda no chão entre frascos de shampoo e toalhas espalhadas. A porta do banheiro se abriu, revelando João Aguiar usando apenas uma toalha na cintura, com água ainda escorrendo pelo torso musculoso. Eu sinto muito. Me disseram que o quarto estava vazio. Sara gaguejou tentando levantar-se e escorregando novamente nos produtos. João observou a cena. Uma jovem de uniforme desgrenhado, corada de vergonha, cercada por uma bagunça de produtos de limpeza, tentando desesperadamente recolher tudo enquanto evitava olhar para ele. Seu primeiro instinto foi de irritação. Estava no meio de negociações cruciais. Mas então algo inesperado aconteceu. Sara escorregou novamente e, ao tentar se segurar, agarrou a única coisa ao alcance, a toalha de João. O tempo pareceu congelar. Sara, percebendo o que havia feito, fechou os olhos com força e soltou um grito abafado de constrangimento. João, surpreendentemente, começou a rir. Não uma risada educada ou contida, mas uma gargalhada genuína que não dava há anos. Você sempre faz uma entrada tão dramática? Perguntou ele, rapidamente recuperando a toalha. Só nos meus dias de sorte, respondeu Sara automaticamente, ainda de olhos fechados. Por favor, me desculpe. Eu vou sair imediatamente e... Qual é? O seu nome? Sara Teixeira, respondeu finalmente abrindo os olhos, mas fixando-os firmemente no chão. Bem, Sara Teixeira, você acabou de proporcionar o momento mais honesto do meu dia. Enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo, o telefone de João tocou novamente. A expressão dele mudou instantaneamente. A máscara do homem de negócios voltando ao lugar. Preciso atender, só termine o que estava fazendo. Sara limpou a bagunça em tempo recorde, murmurando desculpas constantes. Ao sair, ainda ouviu João no telefone.
Sim, Marcelo, estou bem. Não estou rindo. É só que... Não importa. Onde estávamos? No elevador, Sara soltou o ar que nem percebeu estar segurando. Estava certa de que seria demitida antes do fim do dia. Como explicaria aos pais? Como pagaria o aluguel? Como alimentaria Paçoca e Luna? Mal sabia ela que, no 30º andar, João Aguiar havia parado no meio da frase ao telefone, olhando para o cartão de identificação que Sara havia deixado cair em sua fuga apressada. Por algum motivo que ele mesmo não compreendia, guardou o cartão no bolso em vez de jogá-lo fora. Ei, pessoal, estão curtindo a história de Sara e João? Faz uma pausinha rápida e me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo. Quero conhecer um pouquinho de você também. Agora vamos voltar à nossa história. Na manhã seguinte, Sara acordou sobressaltada com o alarme. Dormiu apenas 4 horas depois do turno no restaurante e sonhara que estava sendo perseguida por um gigante com uma toalha. Paçoca, o vira-lata caramelo, lambeu seu rosto enquanto Luna, a pequena, Shih Tzu, latia insistentemente pela ração matinal. Já vou, murmurou levantando-se. No pequeno apartamento de 2 quartos, seus pais já estavam acordados. O pai, seu Antônio, lia o jornal com dificuldade por causa da vista cansada, enquanto Dona Teresa preparava café com movimentos lentos devido à artrite. Bom dia, filha, sorriu Dona Teresa. Chegou tarde ontem. Guardei um pouco de sopa. Obrigada, mãe. Foi um dia complicado. Enquanto tomava café, Sara contou a versão censurada do incidente da suíte presidencial, omitindo a parte da toalha. Seus pais riram, e por um momento as preocupações financeiras pareceram menos opressivas. Cuidado com esses ricaços. Filha, advertiu seu Antônio. Eles vivem em outro mundo. No mirador, Sara chegou mais cedo, esperando evitar Ana e sua inevitável bronca. Mas ao entrar na sala dos funcionários, foi recebida não pela supervisora, mas por Gustavo, o gerente geral. Sara, preciso falar com você, disse ele, seu tom sério, sobre o incidente de ontem. O coração dela afundou. Eu posso explicar. Não precisa. O Sr. Aguiar solicitou especificamente que você seja a camareira exclusiva de sua suíte durante toda a estadia dele. Sara piscou, confusa. Ele... O quê? Também achei estranho, admitiu Gustavo. Mas ele é nosso cliente, VIP Diamante. Se ele quer que você arrume o quarto, então você arruma o quarto. Por quanto tempo? 2 semanas, talvez mais. E Sara... Gustavo abaixou a voz. Seja discreta. O Sr. Aguiar é muito reservado. Durante o resto da manhã, Sara trabalhou, como um autômato, sua mente tentando entender por que o homem da toalha a queria por perto. Seria algum tipo de punição elaborada? Um jogo perverso antes de sua demissão? Às 13 horas, horário combinado para limpar a suíte presidencial, Sara bateu a porta com o coração disparado. Novamente sem resposta. Entrou cautelosamente, alerta para qualquer som de chuveiro. A suíte estava vazia, mas sobre a cama havia um envelope com seu nome escrito em uma caligrafia forte. Dentro encontrou seu crachá e um bilhete. Sara, você esqueceu isso ontem durante sua saída, mas dramática. Deixei café fresco e uns doces para você. Não tive tempo de tomar café da manhã, talvez você também não. João Aguiar. Sara olhou para a mesa, onde uma cafeteira cara e uma bandeja de doces finos estavam dispostas. O gesto a surpreendeu tanto que quase derrubou o bilhete. Enquanto limpava meticulosamente o quarto, notou detalhes sobre João Aguiar que os jornais de negócios não mostravam. Seus livros de cabeceira, biografias e romances históricos, sua preferência por café puro sem açúcar, uma foto desbotada em sua carteira de uma mulher mais velha que parecia sua mãe. Terminado o serviço, Sara hesitou antes de sair. Por impulso, deixou um pequeno bilhete junto à cafeteira. Obrigada pelo café. Prometo não roubar mais nenhuma toalha. Sara. À noite, no restaurante Cantina Bela, onde trabalhava como garçonete, Sara servia mesas automaticamente, seu pensamento ainda no bilhete e no homem misterioso. Estava tão distraída que não percebeu imediatamente quando
A hostesa a chamou para uma mesa no canto. Mesa 15 é sua agora. O cliente pediu especificamente por você. Confusa, Sara dirigiu-se à mesa, quase derrubando a bandeja quando reconheceu João Aguiar, vestido casualmente com uma camisa azul que realçava seus olhos. Boa noite, Sara, disse ele com um leve sorriso. Parece que estamos destinados a nos encontrar em circunstâncias interessantes. Senhor Aguiar, ela murmurou, recuperando a compostura. O senhor está me seguindo? Tecnicamente foi coincidência, mas quando vi seu nome no crachá da garçonete, fiquei curioso. 2 empregos. Deve ser exaustivo. Sara endireitou os ombros. Faço o que é necessário. O que deseja pedir? O que você recomenda para alguém que só comeu comida de hotel e restaurantes pretensiosos na última semana? Por um momento, Sara esqueceu quem ele era. A lasanha da nona é o melhor prato da casa. E talvez um copo de vinho tinto da casa não é caro, mas é honesto. Lasanha e vinho honesto, parece perfeito. Durante o jantar, Sara o atendeu profissionalmente, mas notou que ele observava os outros clientes com um genuíno interesse, como se raramente frequentasse lugares comuns. Quando trouxe a conta, João a deteve. Meu bilhete, você leu? Sim, obrigada pelo café. E o seu bilhete me fez rir. De novo. Isso não acontece com frequência. Ele fez uma pausa. Sara, não quero ser inapropriado, mas gostaria de propor algo. Sara congelou, seu rosto endurecendo. Senhor Aguiar, não é o que você está pensando. Ele rapidamente acrescentou. Estou reorganizando alguns de meus investimentos pessoais. Preciso de alguém com perspectiva diferente, alguém que entenda o valor do dinheiro de uma forma que meus consultores não entendem. E esse alguém seria eu? João assentiu. 2 horas por semana. Pagarei o triplo da sua taxa horária atual. Sem complicações, apenas sua opinião honesta sobre alguns investimentos. Sara o estudou desconfiada. Por que eu? Porque você não tem medo de me dizer a verdade. E porque preciso de alguém que entenda como a maior parte do mundo realmente vive. Posso pensar nisso? Claro. Minha oferta fica de pé. Ele deixou um cartão com seu número pessoal. E Sara, obrigado pela lasanha honesta. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Sara segurou o cartão de João como se fosse um objeto estranho, perigoso e fascinante. Sua vida já era complicada, o suficiente sem adicionar um magnata imprevisível à mistura. Em casa, encontrou Paçoca e Luna esperando ansiosos, enquanto seus pais já dormiam. No pequeno quarto que dividia com uma cômoda antiga e a cesta dos cachorros, Sara olhou para as contas empilhadas na mesa e para o extrato bancário desolador. A oferta de João poderia ajudar com o aluguel atrasado, com o novo medicamento que seu pai precisava, com a reforma que o apartamento necessitava desesperadamente. Mas a que custo? Adormeceu com o cartão de João na mão, dividida entre a desconfiança e uma inexplicável curiosidade sobre o homem por trás da fachada de magnata implacável. 3 dias se passaram sem que Sara tomasse uma decisão sobre a oferta de João. Em cada visita à suíte presidencial, encontrava pequenas surpresas. Uma vez, um livro de poesia aberto em um poema sobre decisões. Outra vez, uma caixa de biscoitos caseiros que ela descobriu serem da mesma padaria que frequentava perto de casa. Na sexta-feira, depois de terminar a limpeza, Sara encontrou um novo bilhete. Reunião de negócios hoje, sem tempo para café. Resgatarei isso em breve. J.A. Com um suspiro, ela guardou o bilhete junto com os outros que secretamente havia preservado. Estava prestes a sair quando o telefone da suíte tocou. Por hábito profissional, atendeu. Suíte presidencial, bom dia. Sara, a voz de João soou surpresa. Não esperava que você atendesse. Desculpe, foi automático. Acabei de terminar. A limpeza. Perfeito. Preciso de um favor. Esqueci uma pasta azul na mesa de cabeceira. Meu motorista vai buscá-la em 10 minutos. Sem problema. Sara encontrou a pasta e, ao pegá-la, um documento escapou. Enquanto tentava recolocá-lo, seu olhar captou palavras como demolição e Jardim Esperança.
congelou. Jardim Esperança era o bairro onde morava. Quando o motorista chegou, Sara entregou a pasta com um sorriso forçado. Durante o resto do dia, as palavras do documento a perseguiram. À noite, após o turno no restaurante, finalmente tomou uma decisão. No sábado pela manhã, ligou para o número no cartão de João. Senhor Aguiar, é Sara Teixeira. Sobre sua proposta, aceito. Mas tenho algumas condições. Estou ouvindo. A voz dele soou curiosamente satisfeita. Quero transparência. Se vou dar opiniões sobre investimentos, preciso saber exatamente do que se trata. Justo. O que mais? Preciso manter meus empregos atuais. Isso significa que só posso encontrá-lo nos meus dias de folga. Entendido. Amanhã está livre? Sim, após as 14 horas. Ótimo, meu motorista buscará você e Sara. Sim? Traga os cachorros. Como você sabe sobre pelos no seu uniforme? Um claro, outro escuro. E você tem um chaveiro com fotos deles. Sara desligou, impressionada e levemente perturbada com sua observação. No domingo, um carro luxuoso parou em frente ao prédio antigo onde Sara morava. Vizinhos espiavam curiosos enquanto ela saía nervosamente com Paçoca e Luna nas coleiras improvisadas. Senhor Teixeira, o motorista inclinou a cabeça. Senhor Aguiar à espera. Para sua surpresa, o carro não se dirigiu a um escritório, mas ao Parque Ibirapuera. Lá, encontrou João sentado em um banco, vestido casualmente com jeans e camisa, quase irreconhecível sem o traje executivo. Sara, ele sorriu agachando-se para cumprimentar os cachorros. Paçoca imediatamente o cheirou com aprovação, enquanto Luna mantinha uma distância desconfiada. Você parece surpresa, comentou ele. Esperava uma sala de reuniões, não um parque. Às vezes as melhores conversas acontecem fora de ambientes formais. Caminhando pelo parque, João explicou sua proposta real. Estava reconsiderando alguns investimentos imobiliários e queria a perspectiva de alguém que entendesse o impacto real dessas decisões nas comunidades. Cresci em um bairro como Jardim Esperança, revelou ele. Mas faz tanto tempo que perdi a conexão com a realidade dessas áreas. Sara parou abruptamente. É sobre o documento que vi, a demolição do Jardim Esperança? João a estudou com interesse. Então você viu. Foi acidental, juro. Mas aquele é meu bairro. Meus pais moram lá há 30 anos. É por isso que precisava falar com você. João suspirou sentando-se em outro banco. O projeto original era comprar os imóveis, demolir tudo e construir um condomínio de luxo. Mas algo não parecia certo. Sara sentiu uma mistura de alívio e tensão. E agora? Agora estou reconsiderando. Talvez haja uma abordagem que beneficie tanto minha empresa quanto a comunidade. É aí que você entra. Durante as 2 horas seguintes, João ouviu atentamente enquanto Sara descrevia as necessidades reais do bairro. Reformas nas casas antigas, em vez de demolição, espaços comunitários, comércio local preservado. As pessoas não precisam de condomínios de luxo, explicou ela, com Paçoca agora confortavelmente deitado aos pés de João. Precisam de suas casas melhoradas, de segurança, de dignidade. Você fala como uma líder comunitária, não como uma camareira, observou João. Tenho 2 empregos e cuido dos meus pais. Aprendi a ser prática. Quando a tarde avançava, João sugeriu um café em uma pequena padaria próxima, a mesma de onde vinham os biscoitos que ele deixara para Sara. Como descobriu este lugar? Perguntou ela surpresa. Perguntei onde você costumava tomar café. A resposta foi útil, respondeu com um meio sorriso. No café aconchegante, Sara notou como João parecia mais relaxado, quase uma pessoa diferente do executivo severo. Ele contou sobre sua infância num bairro pobre, sobre como sua mãe trabalhara como faxineira para mantê-lo na escola. Foi ela quem me ensinou o valor do trabalho honesto, disse, mostrando a foto desbotada que Sara vira na carteira. Ela faleceu há 5 anos. Câncer. Sinto muito, Sara respondeu sinceramente. Ela estaria orgulhosa de você. Nem sempre, admitiu João. Às vezes acho que ela ficaria desapontada com algumas das minhas escolhas nos negócios.
A conversa fluiu naturalmente até o anoitecer. Quando o motorista os levou de volta, Sara percebeu que havia passado horas falando com João sem atenção inicial. Ao se despedirem em frente ao prédio dela, João entregou um envelope. Sua primeira consultoria, explicou, e gostaria de encontrá-la novamente na próxima semana. Tenho uma ideia para o Jardim Esperança que gostaria de discutir. Dentro do apartamento, Sara abriu o envelope e quase deixou cair seu conteúdo. Havia muito mais dinheiro do que o combinado. Junto um bilhete. Valor justo pelo seu tempo e perspectiva única. Não é caridade, é compensação adequada. João Aguiar. Seus pais observaram curiosos. Quem era aquele homem, filha? Perguntou Dona Teresa. Sara hesitou. Como explicar que o homem que planejava demolir o bairro deles agora lhe pedia conselhos sobre como não fazê-lo? Um cliente do hotel precisa de ajuda com alguns projetos. Naquela noite, deitada na cama com Luna, enroscada a seus pés e paçoca no tapete, Sara releu todas as notas que João havia deixado. Algo estava mudando entre eles, algo que ia além de empregada e patrão, além de consultora e cliente. Era perigoso, imprevisível e completamente fora de sua zona de conforto. Mas pela primeira vez em anos, Sara sentiu uma faísca de esperança não apenas por sua situação financeira, mas por algo que não conseguia nomear. Nas semanas seguintes, os encontros de consultoria com João tornaram-se o ponto alto dos dias de Sara. A cada domingo, discutiam não apenas o projeto do Jardim Esperança, mas também outros investimentos dele, sempre em lugares informais. Um café, uma praça, uma vez até mesmo em um almoço na feira livre que Sara frequentava desde criança. João parecia absorver avidamente sua perspectiva sobre tudo, desde o valor real de imóveis até o impacto de pequenas lojas nos bairros. Você deveria estar dirigindo uma empresa, não limpando quartos, comentou ele certa vez. E quem arrumaria sua bagunça? Brincou Sara mais à vontade agora em sua presença. No hotel, entretanto, mantinham estritamente os papéis de hóspede e camareira. João deixou claro que não queria que ninguém soubesse sobre suas consultorias, para proteger a privacidade de ambos. Em casa, Sara começou a fazer pequenas mudanças. Consertou o vazamento no teto, comprou um colchão ortopédico para os pais, levou os cachorros ao veterinário. O dinheiro das consultorias permitia esses luxos modestos, mas ela guardava a maior parte, determinada a realizar seu sonho da casa própria. Num domingo particularmente quente de março, João a surpreendeu ao levá-la para conhecer sua mais recente aquisição, um terreno abandonado no Jardim Esperança. Este lugar seria o centro do condomínio de luxo, explicou ele enquanto caminhavam pelo espaço vazio. Agora, quero sua opinião sobre outra ideia. Desenrolou uma planta, onde em vez de torres de apartamentos, havia um projeto para um centro comunitário com espaço para pequenos negócios, uma clínica e uma área verde. O que acha? Perguntou, observando atentamente sua reação. Sara estudou o projeto emocionada. Isso mudaria o bairro para melhor. A ideia é investir na comunidade existente, em vez de substituí-la. Economicamente, pode até ser mais viável a longo prazo. João, isso é incrível. Era a primeira vez que o chamava pelo primeiro nome e ambos notaram. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em público. Tudo começou com uma camareira desastrada derrubando minha toalha. O momento foi interrompido pelo celular de João. Seu rosto endureceu ao atender. Aguiar. O quê? Quando? Estarei lá em 30 minutos. Desligando, explicou rapidamente. Problema com um dos projetos no centro. Preciso ir. No caminho de volta no carro, João estava visivelmente tenso. Sara, na próxima quinta haverá um evento de gala beneficente da construtora Aguiar. Gostaria que você viesse. Sara riu, pensando ser uma piada. Quando percebeu que ele falava sério, seu rosto se contraiu. Eu? Entre empresários e socialites? Impossível. Por quê? Porque sou uma camareira que serve mesas à noite. Não pertenço a esse mundo. João a olhou intensamente. Você pertence a qualquer lugar que escolher estar. Entregou-lhe um
Convite formal. Pense nisso. O motorista pode buscá-la às 8. Sara passou os próximos dias em conflito. O evento seria uma oportunidade de ver João em seu elemento, mas também um lembrete da distância social entre eles. No hotel, surpreendeu-se ao descobrir que a estadia de João estava chegando ao fim. O Sr. Aguiar confirmou a saída para sexta-feira, informou Gustavo. Parece que seu trabalho como camareira exclusiva está terminando. Aquela notícia a perturbou mais do que esperava. Sem os encontros diários no hotel, como seria sua relação com João? As consultorias continuariam? Na quinta-feira, após muito debate interno e encorajamento entusiástico dos pais, uma gala filha, como nos filmes, Sara decidiu ir ao evento. Usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, sua única peça formal, guardada para ocasiões especiais. Sentiu-se deslocada assim que o carro parou em frente ao luxuoso hotel onde acontecia a gala. No salão resplandecente, executivos em smoking e mulheres em vestidos de grife circulavam com taças de champanhe. Sara permaneceu perto da entrada, procurando ansiosamente por João. Ele não virá, disse uma voz feminina ao seu lado. Uma mulher elegante de cerca de 40 anos a observava com curiosidade. Você deve ser Sara. Como sabe meu nome? João mencionou que convidou sua consultora. Sou Carolina Mendes, vice-presidente da construtora Aguiar. Sara apertou sua mão nervosa. João está aqui? Atrasado como sempre. Reunião de emergência. Carolina inclinou a cabeça. Então você é a responsável pela mudança no projeto Jardim Esperança? Apenas dei algumas opiniões. Opiniões que fizeram João Aguiar, o homem mais inflexível que conheço, redesenhar completamente um projeto de 50 milhões. Carolina sorriu. Impressionante. Antes que Sara pudesse responder, um burburinho percorreu o salão. João havia chegado, impecável em seu smoking, imediatamente cercado por pessoas importantes. Parecia outra pessoa, o empresário poderoso, não o homem que passeava com seus cachorros no parque. Seus olhos encontraram os de Sara através da multidão. Por um momento, seu rosto severo suavizou. Ele fez menção de ir até ela, mas foi interceptado por um grupo de investidores. O dever chama, comentou Carolina. Venha, vou apresentá-la a algumas pessoas. Durante a hora seguinte, Sara foi gentilmente guiada pela elite empresarial de São Paulo, respondendo educadamente a perguntas sobre sua consultoria para João. Muitos pareciam genuinamente interessados em sua perspectiva sobre desenvolvimento urbano, embora alguns olhares condescendentes a fizessem se sentir como uma curiosidade exótica. Finalmente, João conseguiu se aproximar. Você veio, disse ele, com um tom de alívio. Ainda não tenho certeza se foi uma boa ideia, admitiu. Sara, é só um mundo diferente, não melhor. João pegou 2 taças de champanhe de um garçom passante. Como está se saindo? Conheci sua vice-presidente. Ela parece achar que tenho influência sobre você. E não tem? João sorriu. Aquele sorriso raro que Sara percebera ser reservado apenas para momentos privados. O momento foi interrompido por um homem corpulento de meia-idade. João, finalmente te encontrei. Precisamos discutir o terreno na Zona Leste. Ricardo, agora não. É importante, teu concorrente está oferecendo 20% a mais. João suspirou. Sara, este é Ricardo Almeida, meu principal investidor. Ricardo, Sara Teixeira, minha consultora comunitária. Ricardo mal olhou para Sara. Consultora? Desde quando você ouve consultores? Desde que percebi que precisava de perspectivas diferentes, respondeu João secamente. Sara tem sido instrumental no redesenho do projeto Jardim Esperança. Ricardo finalmente a analisou. O projeto que você alterou completamente. Agora entendo o motivo. Seu tom insinuava algo impróprio. Sara viu o rosto de João endurecer perigosamente. Antes que a situação escalasse, uma campainha anunciou o jantar. Salvos pelo gongo, murmurou João. Sara, você está na mesa principal comigo. O jantar foi uma experiência surreal. Sentada entre João e um senador,
Sara esforçou-se para seguir a etiqueta adequada, agradecida pelos jantares formais que servira como garçonete. João, percebendo seu desconforto, ocasionalmente sussurrava dicas discretas ou fazia comentários irônicos sobre os presentes, fazendo-a relaxar. Após o jantar, quando os discursos começaram, Ricardo aproximou-se novamente, visivelmente irritado. Precisamos conversar em particular, agora. João hesitou olhando para Sara. Voltarei logo. Enquanto esperava, Sara observou os ricos e poderosos em seu habitat natural. Surpreendentemente, não sentiu inveja, apenas uma clara percepção da artificialidade daquele mundo comparado à autenticidade do seu. João retornou meia hora depois, visivelmente perturbado. Desculpe a demora. Problemas? Ricardo questiona minhas decisões recentes. Acha que estou emocionalmente comprometido. Ele tomou um gole de uísque. Talvez esteja certo. Seus olhares se encontraram, carregados de algo não dito. O momento foi quebrado quando o apresentador chamou João ao palco para seu discurso. De pé no pódio, João falou sobre responsabilidade corporativa e desenvolvimento sustentável. Termos que soavam vazios na boca de muitos executivos, mas que ele pronunciava com convicção renovada. No meio do discurso, seus olhos encontraram os de Sara. Recentemente fui lembrado de que construir não significa necessariamente demolir o que já existe, disse ele. Às vezes, significa fortalecer fundações, preservar o caráter único de uma comunidade, honrar histórias. Sara sentiu lágrimas nos olhos, reconhecendo suas próprias palavras nas dele. Após o discurso aplaudido, a noite avançou para dança e networking. João permaneceu ao lado de Sara, ignorando olhares curiosos. Você não precisa ficar comigo o tempo todo, disse ela. Sei que tem pessoas importantes para impressionar. Neste momento você é a única pessoa que me interessa. Sua voz tinha uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Sara, quando terminar minha estadia no hotel amanhã, as consultorias terminam também? Completou ela, tentando manter a voz firme. Não, a menos que você queira, mas gostaria de propor algo diferente. Antes que pudesse continuar, o celular dele tocou. Ao verificar o número, seu rosto empalideceu. Tenho que atender, é do hospital. João afastou-se rapidamente. Quando retornou, parecia abalado. Preciso ir. Houve um incêndio no prédio onde meu principal arquiteto mora com a família. Eles estão no hospital. Claro, vá. Espero que estejam bem. Meu motorista levará você para casa. João hesitou, então fez algo inesperado. Pegou a mão de Sara e a apertou brevemente. Obrigado por vir esta noite. Significou muito. Enquanto o carro luxuoso a levava de volta ao Jardim Esperança, Sara refletia sobre o contraste entre os dois mundos que agora habitava parcialmente. Em um deles, era a camareira e garçonete que lutava para sustentar a família. No outro, era a consultora respeitada por um dos homens mais poderosos da cidade. Mas qual desses mundos era real? E mais importante, onde João realmente havia pertencer? Na manhã seguinte, Sara chegou ao hotel mais cedo que o habitual. As notícias locais mencionavam brevemente um incêndio em um prédio na Zona Sul, com poucos detalhes. Preocupada com João e seu arquiteto, dirigiu-se diretamente à suíte presidencial para arrumar o quarto uma última vez. A suíte estava vazia, a cama intocada. João provavelmente passou a noite no hospital. Enquanto trabalhava, refletia sobre a noite anterior. A gala, o discurso, o momento interrompido quando João estava prestes a lhe propor algo diferente. O que você queria dizer? Murmurou, alisando os lençóis de algodão egípcio. Ao terminar, a limpeza. Notou uma pasta esquecida sob a escrivaninha. Hesitou antes de pegá-la. Após o episódio do documento sobre o Jardim Esperança, estava mais cautelosa, mas poderia ser importante para João. Ao levantar a pasta, um papel caiu. Um relatório financeiro com o nome de Ricardo Almeida destacado. Sara rapidamente recolocou o papel na pasta sem ler mais. Mas um nome chamou sua atenção. Jardim Esperança. Investimentos alternativos. Ao lado, números em vermelho. A porta abriu-se abruptamente. João entrou,
parecendo exausto, ainda usando as mesmas roupas da noite anterior, agora amarrotadas. João, eu encontrei esta pasta. Sara explicou rapidamente. Ele acenou com a cabeça, sem energia para desconfiar. Obrigado. Estava procurando por isso. Como está, seu arquiteto? Fernando vai ficar bem. Queimaduras leves. A família está ilesa, mas perderam quase tudo. João desabou em uma poltrona, esfregando o rosto cansado. O prédio não tinha sistema anti-incêndio adequado. Construção antiga, manutenção precária. Como tantos outros em São Paulo. Sara colocou a pasta sobre a mesa. Vou deixá-lo descansar. Não. João segurou seu pulso gentilmente. Fique um pouco, por favor. Ela sentou-se cautelosamente na poltrona oposta. João parecia mais vulnerável que nunca. As barreiras do poderoso empresário temporariamente desmoronadas. O incêndio me fez pensar, disse ele finalmente. Quantas pessoas vivem em condições inseguras porque empresários como eu preferem construir condomínios de luxo a investir em habitação digna para todos? Você está mudando isso agora, Sara ofereceu. Tarde demais para muitos. João suspirou profundamente. Ricardo está furioso com as mudanças no projeto Jardim Esperança. Os números em vermelho mostram o lucro que perderemos ao optar pelo centro comunitário em vez do condomínio. Sara sentiu um aperto no peito. Vai desistir do novo projeto? Não, respondeu ele firmemente. Mas Ricardo ameaça retirar seu investimento. Ele acha que estou distraído. Por minha causa? João encontrou seus olhos. Ele disse que estou obcecado por uma camareira e perdendo o foco nos negócios. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Sara levantou-se, subitamente, consciente da impropriedade da situação. A camareira e o hóspede sozinhos na suíte. Devo ir. Seu check-out é ao meio-dia. Sara! João também se levantou. O que Ricardo pensa não importa. O que importa é que... A porta abriu-se, novamente sem aviso. Gustavo, o gerente, entrou com uma expressão de surpresa ao ver os dois. Senhor Aguiar, perdão pela intrusão. Vim pessoalmente confirmar se o senhor precisa estender sua estadia. João recompôs-se instantaneamente, a máscara profissional, voltando ao lugar. Não será necessário. Partirei ao meio-dia conforme planejado. Gustavo assentiu, lançando um olhar questionador a Sara. Senhora Nurita Teixeira, quando terminar aqui, compareça à minha sala. Depois que Gustavo saiu, Sara rapidamente recolheu seus materiais de limpeza. Tenho que ir. Sara, espere. Sobre ontem à noite, o que eu queria propor... Não importa, interrompeu. Ela, você está partindo, eu continuo aqui. Diferentes mundos, lembra? Não é tão simples. Na verdade é. Sara forçou um sorriso profissional. Foi um prazer atendê-lo, Sr. Aguiar. Tenha uma boa viagem. Na sala de Gustavo, Sara enfrentou o inevitável interrogatório sobre sua presença na suíte. Explicou que apenas entregava uma pasta encontrada, omitindo a conversa íntima. Sara, Gustavo a estudou cuidadosamente. Vários funcionários já a viram na gala ontem à noite chegando no carro do Sr. Aguiar. Foi um mal-entendido, mentiu ela. Ele precisava de informações sobre o bairro para um projeto. Gustavo não parecia convencido. O hotel tem políticas estritas sobre relacionamentos entre funcionários e hóspedes. Não há relacionamento, insistiu Sara, sentindo o rosto queimar. Mesmo assim, considerando as circunstâncias, seria melhor você tirar alguns dias de folga. Com pagamento, é claro. Sara entendeu a mensagem subjacente. Não estava sendo demitida ainda, mas estava sendo afastada até que João Aguiar partisse definitivamente. Durante os 3 dias seguintes, Sara alternou entre turnos duplos no restaurante e horas ociosas em casa, verificando constantemente seu celular. Nenhuma mensagem de João. A pasta das consultorias permanecia sobre sua cômoda, lembrando-a dos domingos no parque que pareciam agora um sonho distante. Filha, você parece triste, observou Dona Teresa na 3ª noite, enquanto Sara brincava distraidamente com Paçoca e Luna. Estou cansada, mãe, só isso. É por causa daquele homem rico, não é? O do carro preto.
Sara encarou a mãe surpresa. Como... Tenho olhos, menina. E conheço minha filha. Ele significava algo para você? Acho que sim, mas acabou, antes mesmo de começar. Dona Teresa sentou-se ao lado da filha. Sabe, quando conheci seu pai, todos diziam que não daria certo. Eu trabalhava na casa da família dele como cozinheira. Diferentes mundos. E deu certo, sorriu Sara tristemente. Porque seu pai teve coragem de escolher o amor acima das convenções. Dona Teresa pegou a mão da filha. A questão é, esse homem tem essa coragem? Na manhã seguinte, Sara foi abruptamente chamada de volta ao hotel. O Sr. Aguiar retornou inesperadamente, explicou Ana ao telefone, e solicitou especificamente você. O coração de Sara acelerou. Ele voltou? Quando? Ontem à noite, e parece que ficará por tempo indeterminado. Ao chegar ao mirador, Sara foi imediatamente interceptada por Gustavo. O Sr. Aguiar pediu que você o encontrasse no terraço, não na suíte. No elegante terraço panorâmico do hotel, normalmente reservado para eventos exclusivos, encontrou João contemplando a cidade, as mãos apoiadas no parapeito. Estava vestido formalmente, mas algo em sua postura parecia diferente. Mais relaxado, decidido. João? Ele virou-se, e o sorriso que Sara tanto apreciava iluminou seu rosto. Você veio. Fui chamada. Ainda trabalho aqui, lembra? Na verdade, sobre isso... João indicou uma mesa próxima, onde café e bolos estavam servidos, os mesmos da pequena padaria que frequentavam. Sentaram-se e Sara notou um grande envelope na mesa. Primeiro, começou João, preciso me desculpar pelo silêncio dos últimos dias. Estava resolvendo algumas questões complicadas. Ricardo e os investimentos? Entre outras coisas. João empurrou o envelope em sua direção. Isso é para você. Para seus pais, na verdade. Hesitante, Sara abriu o envelope. Dentro, encontrou escrituras de propriedade e documentos legais. O que é isso? A casa onde seus pais moram. Comprei o edifício inteiro como parte do projeto Jardim Esperança. Agora, o apartamento deles pertence oficialmente a eles. Sem aluguel, sem ameaça de despejo. Sara encarou os documentos atordoada. Você não pode simplesmente... Posso e fiz. Não é caridade, Sara, é justiça. Seus pais viveram lá por décadas, merecem segurança. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Por quê? Porque percebi algo importante nestes meses. João inclinou-se para a frente. Construí um império focado apenas em lucros e expansão. Esqueci por que comecei, para criar espaços onde pessoas pudessem viver com dignidade. Sara enxugou uma lágrima teimosa. E precisou de uma camareira desastrada para lembrar? Precisei de você, corrigiu ele suavemente. Sara, quando disse que tinha uma proposta diferente, era isso. Quero que você lidere a nova divisão de desenvolvimento comunitário da construtora Aguiar. Projetos como o Jardim Esperança, trabalhando diretamente com as comunidades afetadas. Sara piscou, incrédula. Isso é loucura. Não tenho qualificações, experiência. Tenho o mais importante. Compreende as necessidades reais das pessoas, o resto se aprende. E Ricardo? Os outros investidores? João sorriu levemente. Digamos que houve uma reestruturação. Ricardo saiu da empresa. Comprei sua parte. Como? Vendi minha cobertura na Faria Lima e algumas outras propriedades pessoais. Valeu a pena. Sara balançou a cabeça tentando processar tudo. Você sacrificou tanto, por quê? João segurou sua mão sobre a mesa, sem se importar com quem pudesse ver. Porque nos últimos meses percebi que construí um império, mas vivia sozinho nele. Você me mostrou que há mais valor em construir comunidades do que em erguer edifícios vazios. E o que mais? Pressionou Sara, sentindo que havia algo não dito. E por quê? João respirou fundo. Estou apaixonado por... Você, Sara Teixeira, completamente, inesperadamente apaixonado pela camareira que derrubou minha toalha e virou meu mundo de cabeça para baixo. O tempo pareceu congelar. Sara olhou para suas mãos unidas, a dela, com pequenos calos do trabalho árduo, a dele, firme e segura,
Isso é um conto de fadas absurdo, murmurou ela. É a vida real, corrigiu João. Complicada, imperfeita, mas honesta. Como aquele vinho do restaurante, lembra? Sara riu, lembrando-se de sua recomendação na Cantina Bela. Não caro, mas honesto. Exatamente. João apertou sua mão. Não estou pedindo uma resposta agora. Sei que é repentino, complexo. A oferta de trabalho permanece independentemente de qualquer outra coisa entre nós. Sara pensou em seus pais, em Paçoca e Luna, no apartamento que agora pertencia oficialmente à sua família. Pensou nas semanas de descobertas mútuas, nas conversas no parque, nos bilhetes trocados. Por acaso, ela começou lentamente. O novo escritório dessa divisão comunitária permite cachorros? O rosto de João se iluminou. Pode ser arranjado. 2 especificamente, um caramelo desconfiado e uma pequena tiranete peluda. Sara sorriu, sentindo uma certeza surpreendente. Então talvez possamos discutir ambas as propostas, a profissional e a pessoal. Aceito esses termos, respondeu João, seu sorriso agora aberto e sem reservas. E Sara, obrigado por bagunçar meu quarto e minha vida. De nada, respondeu ela suavemente. Era apenas mais um turno de trabalho, até não ser. Os 3 meses seguintes passaram em um turbilhão de mudanças para Sara. Sua carta de demissão do Hotel Mirador foi recebida com expressões de surpresa e alguns sorrisos conhecedores. No restaurante Cantina Bela, o proprietário insistiu em fazer uma pequena festa de despedida. Da nossa melhor garçonete para a diretora de uma construtora, brindou ele. Isso só acontece no Brasil. Sua primeira semana na construtora Aguiar foi intimidadora. O escritório na Avenida Paulista, com suas paredes de vidro e funcionários impecavelmente vestidos, parecia um planeta estrangeiro. Sara, mesmo em seus melhores trajes, sentia-se uma impostora. Carolina Mendes, a vice-presidente que conhecera na gala, tornou-se sua mentora informal. Não se preocupe com as aparências, aconselhou. João não te contratou pelo seu conhecimento de planilhas, mas pela sua visão. A nova divisão de desenvolvimento comunitário começou pequena. Apenas Sara, 2 arquitetos recém-formados entusiasmados com projetos sociais, e Fernando, o arquiteto cuja família sobrevivera ao incêndio. Quando João me contou sobre essa nova divisão, pedi transferência imediata, explicou Fernando. Depois do incêndio, percebi que queria construir espaços que realmente importam. O projeto piloto, naturalmente, era o Jardim Esperança. As primeiras semanas foram dedicadas a reuniões comunitárias, onde Sara descobriu um talento inesperado para mediar conflitos entre moradores com diferentes expectativas e a construtora com suas limitações técnicas. Em uma dessas reuniões, realizada no salão paroquial do bairro, Sara apresentava os novos planos quando uma senhora idosa levantou a mão. Moça, você não é a filha da Teresa, que mora no 302? Sara sorriu, reconhecendo a vizinha. Sim, Dona Marlene. E agora está comandando esse projetão? Sempre soube que você ia longe. A sala irrompeu em aplausos espontâneos e Sara sentiu um orgulho que nunca experimentara antes. Aquelas pessoas a conheciam desde menina. Viam-na não como uma impostora, mas como uma deles que havia conquistado um lugar à mesa. Em casa, a transformação também era evidente. O apartamento, agora propriedade oficial de seus pais, passava por reformas cuidadosas. Nada luxuoso, mas com melhorias estruturais importantes. Seu Antônio, inicialmente desconfiado de João, rico demais para ser honesto, resmungava, gradualmente se rendia ao charme do empresário, especialmente depois que João passou uma tarde inteira ajudando-o a consertar o antigo rádio que ninguém conseguia fazer funcionar. Paçoca adotou João imediatamente como parte da família, seguindo-o pela casa sempre que ele visitava. Luna, fiel ao seu temperamento, manteve uma desconfiança estratégica, que só cedia quando ele trazia petiscos especiais. A relação entre Sara e João evoluía em seu próprio ritmo. Decidiram manter a discrição no ambiente profissional, onde eram estritamente senhorita Teixeira e senhor Aguiar. Mas fora do escritório, permitiam-se explorar o que existia entre eles sem a pressão dos rótulos.
É estranho, comentou Sara durante um jantar no apartamento de João, um espaço surpreendentemente modesto comparado ao que ela imaginara. Parte de mim ainda espera que você me peça para arrumar sua cama. João riu. Sinto falta dos seus bilhetes sarcásticos. Era o ponto alto do meu dia. O relacionamento enfrentava seus desafios. Alguns executivos da construtora claramente desaprovavam, insinuando que Sara conseguira a posição por motivos pessoais. Certa vez, ouviu 2 gerentes comentando no banheiro feminino. Ela não tem nem faculdade. É óbvio que está dormindo com o chefe. Sara congelou, a mão na maçaneta. O comentário doeu mais do que gostaria de admitir. Naquela noite, confrontou João sobre o assunto. Talvez estejam certos. Talvez eu não mereça esta posição. João a escutou pacientemente, depois perguntou: quantas famílias já foram beneficiadas pelo projeto Jardim Esperança? 43 até agora, mas... E o novo centro comunitário? Quantos empregos locais gerou? 17, mas isso não... E o programa de reformas estruturais? Quantas casas foram avaliadas como inseguras e estão sendo reforçadas? Sara suspirou. 72. Resultados, Sara. É por isso que você está nessa posição. João segurou suas mãos. Preciso que você acredite em si mesma, tanto quanto eu acredito. Gradualmente, os resultados começaram a falar por si. O projeto Jardim Esperança ganhou reconhecimento na mídia especializada como um modelo inovador de revitalização urbana sem gentrificação. Outros construtores começaram a fazer perguntas, interessados em replicar o modelo. No 6º mês, após sua contratação, Sara foi convidada para apresentar o projeto em um congresso de urbanismo, sua primeira apresentação formal para um público de especialistas. Nervosa, passou semanas preparando-se, estudando terminologias técnicas que ainda não dominava completamente. Na noite anterior à apresentação, enquanto revisava seus slides pela 10ª vez no sofá de João, ele tirou gentilmente o laptop de suas mãos. Chega, você está mais do que preparada. E se me fizerem perguntas que não sei responder? E se perceberem que sou apenas uma ex-camareira fingindo ser especialista? João sentou-se ao seu lado. Você não está fingindo ser nada. É exatamente quem precisamos. Alguém que viveu a realidade que tentamos transformar. Ele hesitou. Tenho algo para você. Entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro, um delicado colar com um pingente em forma de chave. O que é isso? Um lembrete de que você tem a chave para abrir portas, as suas e as de muitos outros. Sara o abraçou forte, sentindo aquela certeza que crescia a cada dia. Independentemente de títulos ou formalidades, estavam construindo algo real juntos. A apresentação no congresso foi um sucesso. Sara falou com paixão e conhecimento prático que capturou a atenção da audiência. No período de perguntas, um urbanista renomado levantou-se. Seu projeto é impressionante, mas dificilmente escalável. Como pretendem aplicar isso em larga escala sem comprometer a viabilidade financeira? Sara respirou fundo. O senhor está perguntando se é possível construir com responsabilidade social e ainda lucrar. Fez uma pausa. Durante anos trabalhei em 2 empregos para sustentar minha família. Sei o valor de cada centavo. Também sei que investimentos inteligentes geram retornos a longo prazo. Nossos estudos mostram que revitalizar, preservando comunidades, cria ecossistemas economicamente mais estáveis do que substituí-las. A resposta gerou uma onda de aprovação. Após a palestra, diversos profissionais a cercaram com cartões e propostas de parcerias. Entre eles, Ricardo Almeida, o ex-investidor que se afastara da construtora por discordar da nova direção. Impressionante, senhorita Teixeira, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Talvez eu tenha subestimado sua influência. Não é sobre influência, Sr. Almeida. É sobre visão compartilhada. Claro. Seu tom era condescendente. Diga a João que estarei observando os resultados com interesse. Aquele breve encontro deixou Sara inquieta. Na semana seguinte, descobriu por quê. Ricardo havia comprado ações de uma construtora concorrente
e estavam adquirindo terrenos estratégicos no entorno do Jardim Esperança. Ele está tentando nos cercar, explicou João durante uma reunião de emergência. Se construírem prédios de luxo nas bordas do bairro, a especulação imobiliária explodirá, inviabilizando nosso modelo. Podemos impedir? Perguntou Sara. Legalmente não, mas talvez possamos antecipar. Nos dias seguintes, a equipe trabalhou incansavelmente em uma estratégia defensiva. Foi Sara quem encontrou a solução. Um programa de microcrédito para que pequenos comerciantes locais pudessem comprar seus próprios espaços, criando uma barreira contra a especulação. Numa tarde de domingo, enquanto acompanhava João em uma visita informal ao canteiro de obras do centro comunitário, Sara observava crianças brincando em um pequeno parque improvisado pelos moradores. Paçoca e Luna, que agora acompanhavam regularmente as visitas ao projeto, corriam entre as crianças gerando risadas. Isso, disse ela, apontando para a cena, é o que estamos realmente construindo. Não apenas estruturas, mas possibilidades. João a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Sabia que há um apartamento vago no quarto andar daquele prédio? Apontou para um edifício recém-reformado. Tem uma vista incrível para o parque que será construído. Maior que o seu atual, menor que o meu. Sara virou-se para encará-lo. O que está sugerindo, Sr. Aguiar? Que talvez seja hora de Paçoca e Luna terem um quintal maior. E de nós, construirmos algo novo, juntos. Sara sentiu o coração acelerar. Está me pedindo para morar com você? Estou pedindo para construirmos um lar, aqui onde tudo começou. No horizonte, o sol se punha sobre o bairro em transformação. Sara olhou para as crianças brincando, para os cachorros correndo, para o homem ao seu lado que havia derrubado tantos muros, literais e figurativos. Sim, respondeu simplesmente. Vamos construir algo que dure. Naquela noite, deitada em sua cama de infância pela última vez, Sara refletiu sobre a jornada improvável que a levara até ali. De camareira exausta a diretora de projetos, de mulher solitária a parceira amada. Paçoca deitou a cabeça em seu colo, enquanto Luna se aconchegava contra seu pescoço. Acho que vamos para uma casa nova, sussurrou para os cães. Mas dessa vez, não é apenas um sonho. É real. Em sua mesa, o último bilhete de João repousava ao lado do colar com a chave. Para Sara, que nunca precisou de uma chave mestra para abrir meu coração. Apenas precisou ser exatamente quem é. João Aguiar. O outono chegou trazendo ventos de mudança. A mudança de Sara para o novo apartamento no Jardim Esperança aconteceu em um sábado ensolarado, com a ajuda de seus pais, João, e uma pequena equipe de voluntários do bairro que fizeram questão de participar. É nossa primeira diretora moradora, brincou seu Geraldo, dono da mercearia da esquina, carregando uma caixa de utensílios de cozinha. O apartamento era um equilíbrio perfeito entre o mundo de João e o de Sara. Espaçoso sem ser ostensivo, moderno mas acolhedor. As paredes da sala exibiam fotos do bairro antes e durante a revitalização, junto com retratos dos pais de Sara e da mãe falecida de João. Paçoca adaptou-se instantaneamente, reivindicando o sofá como seu território. Luna, mais reservada, levou alguns dias para aceitar o novo espaço, escondendo-se debaixo da cama até se convencer de que a mudança era permanente. A vida juntos fluía com uma naturalidade que surpreendia ambos. As manhãs começavam com café compartilhado na varanda, que dava para o parque em construção. Às vezes iam juntos para o escritório. Outras vezes, João saía mais cedo para reuniões enquanto Sara passeava com os cachorros pelo bairro, cumprimentando vizinhos pelo nome. Profissionalmente, o projeto Jardim Esperança entrava em sua fase crítica. O centro comunitário estava quase concluído, com inauguração marcada para o final do mês. Lojas e pequenos negócios locais começavam a prosperar com o programa de microcrédito. Famílias que antes viviam em condições precárias agora tinham casas, reformadas com instalações seguras. Mas a sombra de Ricardo Almeida e seus planos
continuava a pairar sobre o projeto. Em uma tarde de quarta-feira, Sara foi convocada urgentemente ao escritório central da construtora. Ricardo começou a construção, anunciou João assim que ela entrou na sala de reuniões, onde Carolina e outros executivos já estavam reunidos. 3 torres de luxo nos terrenos que adquiriu, e está oferecendo valores absurdos pelos imóveis vizinhos. Isso vai pressionar os preços em todo o bairro, concluiu Sara, compreendendo imediatamente. Exatamente o que tentamos evitar. Carolina deslizou uma pasta em sua direção. Pior, ele está espalhando rumores entre os moradores de que nosso projeto é apenas a primeira fase, que eventualmente pretendemos expulsá-los e construir condomínios de luxo também. Mas isso é mentira, protestou Sara. É engenhoso, observou Fernando, o arquiteto. Ele sabe que muitos moradores ainda têm desconfiança histórica de construtoras. É fácil plantar essa semente de dúvida. Sara passou a tarde inteira elaborando uma estratégia de comunicação com a comunidade. À noite, exausta, chegou em casa para encontrar João na cozinha tentando preparar jantar. Uma cena tão doméstica e inesperada que ela parou na porta, observando-o lutar com as panelas. Não sabia que você cozinhava, comentou finalmente, revelando sua presença. João virou-se, o rosto manchado de molho de tomate. Não cozinho, estou improvisando miseravelmente. Sara riu, juntando-se a ele no pequeno desastre culinário. Enquanto salvavam o que restava do jantar, compartilharam os desafios do dia. Ricardo está jogando sujo, concluiu Sara, servindo o macarrão que conseguiram resgatar. Mas não podemos cair no mesmo jogo. O que sugere? Transparência radical. Amanhã mesmo vou propor uma assembleia comunitária. Tudo aberto. Contratos, projetos, planos futuros. E precisamos acelerar a escritura definitiva dos imóveis já reformados. João assentiu, admirando sua determinação. Sabia que há um processo de licitação para o terreno da antiga fábrica, aquele grande na entrada do bairro. Ricardo vai tentar comprá-lo? Certamente. Seria a cereja do bolo para seu plano. Sara pousou o garfo, uma ideia formando-se em sua mente. E se não for uma construtora a comprá-lo? E se for a própria comunidade através de uma cooperativa? João levantou as sobrancelhas. Ambicioso e caro, mas possível. Com o apoio certo, talvez. Na manhã seguinte, Sara convocou uma reunião emergencial com líderes comunitários no centro, ainda em construção. Explicou a situação sem rodeios e apresentou sua ideia da cooperativa. Precisamos de 50 famílias dispostas a investir, inicialmente, concluiu. A construtora pode oferecer consultoria técnica e apoio jurídico. Seu Geraldo, o dono da mercearia, foi o primeiro a levantar a mão. Conte comigo. Sempre quis expandir a mercearia. Outros seguiram seu exemplo, mas havia hesitação. Dona Marlene, a mesma que reconhecera Sara na primeira reunião, expressou a preocupação coletiva. Confiamos em você, Sara. Mas esse tal de Ricardo está dizendo por aí que vocês dois, apontou para ela e João, estão juntos não só nos negócios, que tudo isso é um plano particular de vocês. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Sara sentiu o rosto queimar, mas manteve-se firme. É verdade que João e eu temos um relacionamento pessoal. Não é segredo. Sua voz ganhou força, mas isso não muda o compromisso que assumi com este bairro. Meu bairro onde cresci, onde meus pais ainda moram. Se isso afeta a confiança de vocês no projeto, posso me afastar da liderança. Não! Várias vozes exclamaram em uníssono. Seu Geraldo levantou-se. Moça, todo mundo aqui viu você crescer. Te conhecemos quando andava de uniforme escolar, quando começou a trabalhar no hotel, quando chegava exausta do segundo emprego. Se você diz que o projeto é honesto, acreditamos em você, não nesse tal de Ricardo. A assembleia terminou com um plano concreto. A criação da cooperativa Jardim Esperança, com o objetivo inicial de adquirir o terreno da antiga fábrica para um projeto definido pela própria comunidade. A batalha contra Ricardo intensificou-se nas semanas seguintes. Reportagens começaram a surgir na mídia, algumas elogiando o modelo inovador do projeto Jardim Esperança.
outras insinuando conflitos de interesse e questionando a viabilidade econômica. Numa tarde particularmente difícil, após uma reunião tensa com investidores preocupados, Sara encontrou João em seu escritório, contemplando a cidade pela janela. "Você já pensou em desistir?" perguntou ela suavemente. João virou-se. "Todos os dias desde que comecei a mudar o rumo da empresa." Sorriu levemente. "Mas então, lembro de uma certa camareira que me disse que construir não significa necessariamente demolir." Sara aproximou-se apoiando a cabeça em seu ombro. "Ricardo ofereceu-me contratar ontem." "O quê?" João afastou-se para encará-la. "Disse que poderia liderar o verdadeiro futuro do desenvolvimento urbano com salário triplicado." "E você respondeu?" Sara sorriu. "Que prefiro construir comunidades a apenas prédios." A inauguração do centro comunitário aconteceu em um domingo festivo, com música, comida e a presença de centenas de moradores. A estrutura moderna, com grandes janelas e espaços versáteis, incluía uma biblioteca, salas para cursos profissionalizantes, consultórios para atendimento médico básico e um anfiteatro ao ar livre. Sara, vestindo um conjunto simples, mas elegante, discursava sobre a importância daquele espaço quando notou Ricardo Almeida entre a multidão, observando com expressão analítica. Após a cerimônia, enquanto conversava com moradores, viu Ricardo aproximar-se deliberadamente. "Impressionante, senhorita Teixeira", disse ele estendendo a mão. "Ou devo dizer, futura senhora Aguiar." "Sara é suficiente", respondeu ela firmemente, apertando sua mão. "Um projeto bonito, fotogênico, bom para relações públicas." Ricardo olhou ao redor. "Mas quanto tempo até o modelo econômico falhar? Vocês estão investindo milhões em retorno social, não financeiro. O senhor enxerga apenas um tipo de lucro, e vocês são idealistas que eventualmente se chocarão com a realidade do mercado." Ele se aproximou. "Quando isso acontecer, minha oferta permanece. Alguém com seu talento peculiar sempre terá lugar nos meus empreendimentos." João juntou-se a eles naquele momento, colocando suavemente a mão nas costas de Sara. "Ricardo não esperava vê-lo aqui. Vim conhecer a concorrência." Seu sorriso era frio. "Parabéns pelo espetáculo. Os moradores parecem realmente acreditar no conto de fadas." "Não é conto de fadas", respondeu João calmamente. "É um novo modelo de negócios, um que considera o impacto social como parte do retorno." Ricardo riu. "Sempre o filho idealista de Maria. Ela estaria orgulhosa, suponho. Até a empresa quebrar." Quando Ricardo se afastou, Sara viu João tenso, os punhos cerrados. Como ele conhecia sua mãe? Trabalharam juntos brevemente antes dela falecer. João respirou fundo. Ele sempre achou que suas ideias sociais eram fraqueza. A festa continuou até o anoitecer. Quando finalmente chegaram em casa, Sara e João estavam exaustos, mas satisfeitos. Paçoca e Luna receberam-nos com entusiasmo, como se tivessem passado semanas fora em vez de horas. Sentados na varanda sob a luz suave do luar, observavam as luzes do bairro, seu bairro, piscando como estrelas terrestres. "Sabe o que Ricardo disse? Sobre sermos idealistas?" Sara quebrou o silêncio. Talvez ele esteja certo, talvez sejamos. Mas acho que o mundo precisa de mais idealistas dispostos a arregaçar as mangas." João sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. "Falando em idealistas arregaçando as mangas, tenho uma pergunta." "Estou ouvindo." "A cooperativa já decidiu o que vai construir no terreno da antiga fábrica, se conseguir comprá-lo?" "Ainda não definitivamente. Há propostas para um mercado comunitário, uma escola técnica." Sara parou, notando a expressão de João. "Por quê? Você tem uma ideia?" "Na verdade, tenho." João endireitou-se na cadeira. "O que acha de um lugar onde pessoas possam celebrar novos começos, com espaço para música, dança, talvez algumas flores?" Sara virou-se para encará-lo. "João Aguiar, isso soa suspeitamente como um espaço para casamentos e celebrações comunitárias",
completou ele, seus olhos fixos nos dela. Um que poderíamos inaugurar pessoalmente, se você estiver interessada. O ar noturno pareceu congelar entre eles. Sara sentiu seu coração acelerar. Isso é um pedido de casamento? É uma proposta. João sorriu. Não de negócios desta vez. Sara não conseguiu conter o riso. Você está realmente propondo construir um local de casamentos para depois me pedir em casamento lá? Planejamento de longo prazo é minha especialidade. João ficou subitamente sério. Mas se a resposta for sim, posso improvisar muito antes disso. Sara levantou-se e estendeu a mão. Vem, tenho algo para te mostrar. Confuso, João seguiu-a até o quarto, onde ela abriu a gaveta da cômoda e retirou uma pequena caixa. Dentro, todos os bilhetes que haviam trocado desde o primeiro dia na suíte presidencial, cuidadosamente preservados. Guardei cada um, explicou Sara, porque mesmo antes de perceber o que estava acontecendo entre nós, sabia que era importante, cada palavra. João pegou o primeiro bilhete, aquele sobre café e toalhas roubadas. Então sua resposta é... Minha resposta é que não preciso de um lugar especial para dizer sim. Sara sorriu. Mas se você quiser construí-lo mesmo assim, apoio o projeto. Afinal, comunidades também precisam celebrar. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia ao redor deles, Sara refletiu sobre a jornada improvável que a vida traçara. Da exaustão dos turnos duplos ao desafio de liderar projetos transformadores. Da solidão à construção de uma vida compartilhada. E soube, com certeza cristalina, que seu turno como camareira não havia realmente terminado naquele dia fatídico na suíte presidencial. Havia apenas mudado de forma, transformando-se em algo muito maior, a chance de ajudar a arrumar não apenas quartos, mas vidas inteiras, incluindo a sua própria. O inverno de São Paulo chegou com chuvas que testaram as novas estruturas do Jardim Esperança. No escritório improvisado dentro do centro comunitário, Sara e sua equipe monitoravam atentamente o desempenho dos telhados reformados e dos sistemas de drenagem recém-instalados. Primeira tempestade forte desde as reformas, comentou Fernando, observando os gráficos em seu tablet. Até agora, nenhuma infiltração reportada. Sara assentiu, aliviada. E as famílias próximas ao córrego? A contenção está funcionando perfeitamente. Nada como nos anos anteriores. Aquela vitória silenciosa significava mais que números em relatórios. Representava crianças dormindo em camas secas, idosos sem medo da próxima chuva, famílias, preservando a dignidade que a natureza costumava arrancar-lhes anualmente. No fronte empresarial, a batalha com Ricardo Almeida continuava. A cooperativa Jardim Esperança, agora com mais de 70 famílias participantes, havia oficializado a proposta para a compra do terreno da antiga fábrica. A concorrente de Ricardo entrou com uma oferta substancialmente maior. Eles estão jogando pesado, explicou João durante um jantar em casa, enquanto Paçoca implorava por um pedaço de frango sob a mesa. A prefeitura legalmente deve aceitar a maior oferta, a menos que haja um projeto de interesse social claramente superior. Que é exatamente o que temos, completou Sara. O espaço multiuso com prioridade para necessidades comunitárias tem muito mais valor social que outro condomínio de luxo. Sim, mas precisamos provar isso objetivamente, com números e projeções de impacto. Sara passou os dias seguintes mergulhada em pesquisas, entrevistas com moradores e elaboração de documentos. O prazo final para a decisão da prefeitura se aproximava e a tensão era palpável em toda a comunidade. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto trabalhava até tarde no centro comunitário, Sara recebeu uma visita inesperada. Carolina Mendes, a vice-presidente da construtora. Esperava encontrar você aqui, disse ela sacudindo o guarda-chuva. Precisamos conversar. O tom de Carolina era grave. Sentaram-se na sala de reuniões vazia e ela foi direta ao ponto. Ricardo está divulgando alguns rumores nos círculos empresariais. Insinuações sobre você e João, sobre como conseguiu sua posição, sobre sua falta de qualificações formais.
Sara suspirou, mas não se mostrou surpresa. Já esperávamos algo assim. Tem mais, continuou Carolina. Ele está questionando a viabilidade financeira do projeto inteiro. Sugere que João está comprometendo o futuro da empresa por motivos emocionais. E os investidores estão ouvindo? Alguns sim. As ações caíram 3% esta semana. Sara sentiu um aperto no peito. O que João diz sobre isso? Ele está lidando com a parte financeira, mas achei que você deveria saber. Carolina hesitou. Sara, admiro o que você construiu aqui. Não apenas o projeto físico, mas a confiança da comunidade. No entanto, talvez seja a hora de considerar alguma qualificação formal, um curso, uma certificação. Algo que ninguém possa questionar. Sara ficou em silêncio, absorvendo o conselho. Não era a primeira vez que pensava nisso. Não estou sugerindo que você precise disso para fazer seu trabalho, esclareceu Carolina. Mas neste mundo corporativo, às vezes precisamos jogar com as regras estabelecidas para mudar o jogo. Naquela noite, Sara chegou em casa encharcada e pensativa. Encontrou João adormecido no sofá, com Luna confortavelmente aninhada em seu peito e Paçoca aos seus pés. A cena doméstica contrastava drasticamente com o executivo implacável que muitos conheciam. Sem acordá-lo, Sara foi para o escritório improvisado no quarto extra e ligou seu computador. Passou horas pesquisando cursos de especialização em desenvolvimento urbano, gestão de projetos sociais e planejamento comunitário. A ideia de voltar a estudar aos 27 anos, entre dois trabalhos exigentes, o projeto e o planejamento do casamento, parecia desafiadora, mas necessária. Na manhã seguinte, durante o café, compartilhou seus pensamentos com João. Carolina tem razão, ele concordou. Não porque você precise de um diploma para fazer o que já faz brilhantemente, mas porque fecharia a boca de muitos críticos. O problema é o tempo. Com o projeto em fase crítica, o terreno da fábrica em disputa, nosso casamento em alguns meses... João segurou sua mão sobre a mesa. Podemos adiar o casamento se quiser. Nem pensar, Sara foi enfática. Aquele espaço de celebrações vai ser construído e vamos inaugurá-lo como planejamos. João sorriu. Adoro quando você fica obstinada. Aprendi com o melhor. Sara tomou um gole de café. Vou me inscrever no curso de desenvolvimento urbano sustentável da USP. São apenas 3 noites por semana posso gerenciar. Temos que celebrar, decidiu João. Jantar especial hoje à noite? Não posso. Reunião com a cooperativa para finalizar a proposta à prefeitura. João consultou seu relógio. E eu tenho chamada com investidores internacionais em 20 minutos. Riram da agenda impossível que compartilhavam. Era assim agora. Momentos roubados, decisões tomadas entre reuniões, amor vivido nos intervalos de uma missão maior que ambos abraçavam. A disputa pelo terreno da antiga fábrica intensificou-se nas semanas seguintes. A cooperativa mobilizou-se como nunca, realizando eventos para demonstrar o apoio popular ao projeto comunitário. Artistas locais pintaram um grande mural mostrando a visão do espaço multiuso, incluindo o local para celebrações que eventualmente receberia o casamento de Sara e João. Ricardo, por sua vez, aumentou a pressão midiática. Em uma entrevista, para uma revista de negócios, insinuou que a construtora Aguiar estava perdendo o foco no retorno aos acionistas para priorizar projetos de vaidade com questionável viabilidade econômica. João respondeu com dados. Os primeiros indicadores mostravam valorização sustentável no Jardim Esperança, sem expulsão da população original. O modelo começava a atrair interesse internacional, com delegações de urbanistas visitando o projeto. O dia da decisão da prefeitura chegou em uma terça-feira ensolarada de agosto. Sara passou a manhã no centro comunitário, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa enquanto aguardava a notícia. Seu celular tocou pouco depois do meio-dia. Era João. E então? Perguntou ela sem fôlego. Ganhamos. A voz dele transbordava. Emoção.
A prefeitura aceitou a proposta da cooperativa, citando o superior interesse social e o impacto comunitário. Sara deixou escapar um grito de alegria que atraiu todos no escritório. Rapidamente colocou o telefone no viva-voz para que todos ouvissem as boas notícias. A oferta deles era maior, continuou João, mas nosso projeto de uso do espaço foi considerado estratégico para o desenvolvimento do bairro. A comemoração espalhou-se pelo centro comunitário e logo por todo o bairro. No final da tarde, uma festa improvisada tomava conta da praça central, com música, comida e o inconfundível clima de vitória coletiva. Sara observava a celebração quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Dona Teresa, sua mãe, que raramente saía de casa por causa da artrite. Mamãe, como veio até aqui? Seu pai me trouxe, não podia perder isto. Ela indicou a comunidade em festa. Sabia que seu avô trabalhou naquela fábrica? Por 30 anos. Sara abraçou a mãe emocionada. Não sabia, nunca me contou. Eram outros tempos. Trabalho duro, pouco reconhecimento. Dona Teresa olhou ao redor. Ele estaria orgulhoso de ver o que sua neta fez com o lugar, transformando um símbolo de exploração em um de celebração. A noite já caía quando João finalmente conseguiu chegar à festa. Encontrou Sara sentada em um banco da praça, observando crianças brincando sob a supervisão de Paçoca, que parecia ter assumido o papel de cão-pastor. Desculpe o atraso, disse ele, sentando-se ao seu lado. A imprensa não me deixava sair da coletiva. Imagino que Ricardo não esteja feliz. Furioso seria a palavra, mas contido à sua maneira calculista. João passou o braço pelos ombros dela. Algo me diz que ele não desistiu ainda. Deixe-o vir, respondeu Sara. Estamos construindo algo que nem ele pode derrubar. Uma semana depois, Sara começou as aulas na USP. A sensação de estar em uma sala de aula novamente era estranha e estimulante. Como suspeitara, era a única aluna sem formação superior prévia. Um fato que inicialmente provocou olhares curiosos dos colegas, mas que logo foi superado por sua experiência prática inegável. O professor de planejamento urbano participativo, impressionado com sua abordagem no Jardim Esperança, convidou-a para apresentar o caso à turma. Para sua surpresa, a sala estava lotada no dia da apresentação, não apenas com alunos do curso, mas também professores de outros departamentos e até um representante da Secretaria de Urbanismo. O que diferencia este projeto, concluiu Sara após detalhar o processo, é que não chegamos com soluções prontas. Ouvimos primeiro, projetamos depois e implementamos juntos. Impressionante, comentou o professor. Especialmente considerando que você está implementando conceitos que muitos aqui apenas estudam teoricamente. Aprendo fazendo, respondeu Sara simplesmente, e tenho bons professores, a própria comunidade. Ao sair da aula, encontrou João esperando no corredor. Como foi? Surpreendentemente bem. Sara sorriu. Mas estou exausta. 3 noites de aula por semana, depois de dias inteiros no projeto, não é fácil. Podemos reduzir seu horário. No projeto? Nem pensar. Agora é a fase mais crucial. João beijou sua testa. Você é a pessoa mais teimosa que conheço. Por isso combinamos, rebateu ela. O ritmo continuou intenso nos meses seguintes. Durante o dia, Sara supervisionava o início das obras no terreno da antiga fábrica, agora oficialmente propriedade da cooperativa. À noite, mergulhava nos estudos, descobrindo teorias e conceitos que davam nome às práticas que já intuía. O casamento, marcado para a primavera seguinte, ganhou forma gradualmente. Decidiram por uma cerimônia simples, mas significativa, que seria realizada no novo espaço de celebrações assim que estivesse concluído, um símbolo da revitalização completa do bairro. Numa tarde de sábado, enquanto visitavam o canteiro, de obras juntos, João surpreendeu Sara com uma pergunta. Já pensou no que faremos depois deste projeto? Sara franziu o senho. Como assim? O modelo Jardim Esperança está funcionando. Em breve será um caso de sucesso completo. O que vem a seguir para nós? A pergunta pegou Sara desprevenida.
Estava tão imersa no presente que raramente pensava a longo prazo. Não sei, admitiu. Continuar, suponho. Há tantos bairros que precisam deste tipo de abordagem. Verdade, concordou João. Mas estive pensando, e se ampliássemos o escopo? Não apenas bairros em São Paulo, mas um modelo que possa ser replicado nacionalmente, talvez até internacionalmente? Sara parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Você está falando sério? Completamente. A divisão comunitária poderia evoluir para uma fundação independente, com autonomia para trabalhar com qualquer construtora, prefeitura ou comunidade interessada. Isso é enorme. Como você, João sorriu. Talvez maior até que a construtora a guiar. Sara percebeu o que ele estava realmente propondo. Não, apenas um novo projeto, mas uma nova fase em suas vidas. Uma onde o modelo que haviam criado ganharia vida própria, além deles. Precisaríamos de uma equipe maior, refletiu ela. Financiamento independente, parcerias institucionais e uma diretora executiva com visão e experiência comprovada, completou João. Alguém que começou como camareira e revolucionou o desenvolvimento urbano em São Paulo. Sara sentiu-se simultaneamente aterrorizada e entusiasmada pela amplitude da visão. Acha mesmo que estou pronta para isso? Você estava pronta desde o dia em que entrou na minha suíte e derrubou tudo. João pegou suas mãos. A questão é, você quer? Sara olhou ao redor para o bairro que conhecia desde a infância e que agora ajudava a transformar. Para as crianças brincando em espaços que antes eram perigosos, para idosos conversando em praças renovadas, para o local onde, em alguns meses, prometeria passar o resto de sua vida com o homem à sua frente. Sim, respondeu finalmente. Quero construir isso também, junto com você. Naquela noite, sentados na varanda de casa com Luna no colo de Sara e Paçoca aos pés de João, fizeram planos. Não apenas para o casamento ou para o próximo projeto, mas para uma vida compartilhada de propósito e transformação. Sabe o que mais gosto em nós? Perguntou Sara, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu. O quê? Que começamos derrubando barreiras, literalmente no meu caso, e agora estamos construindo pontes. João sorriu, apertando sua mão. De camareira a visionária urbana, quem poderia imaginar? Eu sempre soube, respondeu ela com um sorriso confiante. Só estava esperando o turno certo para começar. A primavera chegou em São Paulo, transformando o Jardim Esperança em um mosaico de cores vivas. As jabuticabeiras centenárias preservadas no projeto floresciam novamente, enquanto as áreas verdes cuidadosamente planejadas entre os edifícios reformados explodiam em tons de vermelho, amarelo e roxo. O espaço da antiga fábrica, antes um monumento ao passado industrial decadente, agora abrigava um complexo harmonioso que servia a múltiplos propósitos. Um mercado comunitário onde pequenos produtores vendiam seus produtos, espaços para oficinas de capacitação profissional. E no centro, o pavilhão de celebrações com seu teto de vidro que permitia a entrada generosa da luz natural. Era a véspera do grande dia. Sara caminhava pelo pavilhão ainda vazio, verificando os últimos detalhes. As cadeiras seriam dispostas em semicírculo, enfatizando o senso de comunidade que estava no coração de tudo o que haviam construído. Flores nativas decorariam o espaço, nada extravagante, apenas a beleza simples e autêntica da flora brasileira. Nervosa, a voz de Carolina interrompeu seus pensamentos. Sara sorriu para a vice-presidente, que nos últimos meses tornou-se uma amiga próxima. Estranhamente não. Sinto como se estivéssemos apenas oficializando algo que já é real há muito tempo. O casamento ou o projeto? Ambos, respondeu Sara. Às vezes não consigo distinguir onde termina um e começa o outro. Carolina assentiu compreensiva. As melhores parcerias são assim, pessoais e profissionais ao mesmo tempo. Ela entregou a Sara um envelope elegante. Seu presente de casamento. Abra agora, por favor. Dentro, Sara encontrou um documento oficial, sua nomeação formal como diretora executiva da recém-criada Fundação Novos Alicerces,
com autonomia total, e um conselho diretor composto por urbanistas respeitados, líderes comunitários e representantes de instituições acadêmicas. Isso é, Sara não conseguiu completar a frase emocionada. Oficial. O conselho votou unanimemente. Carolina sorriu. João não teve influência nisso. Ele até se absteve da votação para evitar qualquer aparência de favoritismo. Sara encarou o documento, ainda incerta se merecia tamanha responsabilidade. Tenho apenas um semestre do curso de especialização concluído. E um caso de sucesso reconhecido internacionalmente. Carolina apontou para o complexo ao redor delas. Isso vale mais que qualquer diploma. Naquela noite, seguindo a tradição, Sara e João dormiram separados. Ela ficou no apartamento dos pais, agora completamente reformado e adaptado para a mobilidade reduzida de Dona Teresa. Deitada em sua antiga cama, com Luna aninhada a seus pés, Sara refletia sobre a jornada extraordinária que a trouxe até ali. Nunca pensei que voltaria a dormir neste quarto como noiva, comentou com a mãe, que viera verificar se ela precisava de algo. Dona Teresa sentou-se na beirada da cama, como fazia quando Sara era criança. Lembra quando você chegava exausta dos 2 empregos e dizia que um dia teria sua própria casa? Lembro. Parece outra vida. Não é. Dona Teresa alisou o cabelo da filha. É a mesma vida, apenas um novo capítulo. Você sempre teve essa força dentro de você. João apenas ajudou a revelar o que já existia. Sara abraçou a mãe, grata pela sabedoria simples e profunda. Amanhã, quando ele me perguntar se aceito, não estarei apenas dizendo sim a um homem. Estarei dizendo sim a tudo o que construímos juntos, a tudo o que ainda vamos construir. E a tudo o que você construiu por si mesma, acrescentou Dona Teresa. Nunca se esqueça disso. A manhã do casamento amanheceu clara e luminosa. O pavilhão de celebrações, inaugurado oficialmente com aquela cerimônia, estava repleto não apenas com familiares e amigos próximos, mas com dezenas de moradores do Jardim Esperança que fizeram questão de participar deste momento simbólico. Sara, em um vestido simples mas elegante, que destacava sua beleza natural, foi conduzida pelo pai até o altar improvisado sob a clarabóia central. João a esperava, visivelmente emocionado, com Paçoca comportadamente sentado ao seu lado, usando uma pequena gravata borboleta. Luna, carregando as alianças em uma pequena cestinha presa ao pescoço, seguia Sara fielmente. A cerimônia foi conduzida por seu Geraldo, o dono da mercearia, que surpreendentemente era juiz de paz. Estamos aqui reunidos, começou ele com voz solene mas acolhedora, para celebrar não apenas a união de 2 pessoas, mas de 2 mundos que se encontraram de forma inesperada. Entre os convidados, sentado discretamente na última fileira, Sara notou Ricardo Almeida. Sua presença era inesperada. O convite fora enviado como gesto de reconciliação profissional, sem expectativa real de que fosse aceito. Seus olhares se cruzaram brevemente, e ele inclinou a cabeça em um gesto que poderia ser interpretado como respeito relutante. Quando chegou o momento dos votos, João falou primeiro. Sara, quando você entrou na minha suíte naquele dia, derrubando produtos de limpeza e, eventualmente, minha toalha, risadas suaves percorreram o pavilhão. Algo mais profundo também caiu. As barreiras que eu havia construído ao meu redor. Você me ensinou que construir não significa necessariamente demolir o que existe, mas sim fortalecer fundações e honrar histórias. Prometo construir nossa vida juntos com o mesmo cuidado e respeito que você me ensinou a ter com cada projeto, cada sonho, cada pessoa. Com lágrimas nos olhos, Sara respondeu. João, nosso encontro poderia ter sido apenas um incidente embaraçoso em mais um longo dia de trabalho, mas tornou-se o alicerce de uma transformação que nunca imaginei possível. Você não apenas mudou minha vida profissional, você me ajudou a enxergar possibilidades onde eu via apenas obstáculos. Prometo continuar derrubando suas toalhas, mais risos, e desafiando suas certezas sempre que necessário. Mas também prometo construir ao seu lado,
com a mesma paixão e dedicação que compartilhamos pelo trabalho que fazemos juntos. Após a troca de alianças, com Luna cumprindo perfeitamente seu papel, e o beijo que selou oficialmente a união, o pavilhão explodiu em aplausos. A celebração que se seguiu mesclava elementos de uma festa de casamento tradicional com a inauguração oficial do espaço comunitário, exatamente como o casal desejava. Durante a recepção, enquanto Sara conversava com convidados, Ricardo aproximou-se discretamente. Senhorita Teixeira, ou devo dizer, senhora Aguiar agora. Sara ainda é suficiente, respondeu ela educadamente. Um belo espaço vocês construíram. Aqui. Seu tom não continha a habitual condescendência. Diferente do que eu teria feito, certamente, mas impressionante a sua maneira. Obrigada por vir, Ricardo. Significa muito para nós. Não se acostume, ele sorriu levemente. Ainda sou seu concorrente, mas talvez um concorrente com novos olhos. Meus analistas não param de falar sobre o modelo Jardim Esperança e seu potencial de replicação. A Fundação Novos Alicerces estará aberta a parcerias, ofereceu Sara. Mesmo com concorrentes. Ricardo ergueu sua taça em um brinde silencioso. Ao futuro, então. E a camareira que mudou as regras do jogo. Quando ele se afastou, João juntou-se a Sara. O que Ricardo queria? Acho que acaba de nascer uma improvável trégua, respondeu ela. E talvez algo mais. A festa continuou, até o anoitecer, quando luzes estrategicamente posicionadas transformaram o pavilhão em um espaço mágico, com sombras dançantes e estrelas visíveis através do teto de vidro. Sara e João dançavam suavemente no centro, absortos um no outro, enquanto ao redor a comunidade celebrava muito mais que um casamento. Olhe, sussurrou João, indicando discretamente um canto do salão. Sara viu Fernando, o arquiteto, conversando animadamente com Carolina. A química entre eles era evidente, e Sara sorriu ao perceber que outro tipo de construção estava potencialmente começando. Parece que não somos os únicos a encontrar algo inesperado neste projeto, comentou. Mais tarde, enquanto os convidados gradualmente se despediam, Sara e João subiram ao terraço do pavilhão. De lá podiam ver todo o Jardim Esperança, o centro comunitário iluminado, as casas reformadas, as ruas seguras onde crianças agora podiam brincar livremente, as pequenas empresas locais que começavam a prosperar. Conseguimos, disse Sara, apoiando a cabeça no ombro do agora marido. Realmente transformamos este lugar. E ele nos transformou, acrescentou João. Lembra quando te perguntei o que viria depois do Jardim Esperança? Lembro. Tenho pensado muito nisso. A fundação pode expandir para outros bairros, outras cidades. Mas para nós, pessoalmente, João hesitou. O que está pensando? Sara virou-se para encará-lo. Que talvez seja hora de construir algo diferente. Algo menor, mas igualmente importante. Ele tocou suavemente o ventre de Sara. Uma família nossa. Sara sentiu um calor espalhar-se por seu peito. Não haviam discutido filhos diretamente, embora o assunto pairasse nas entrelinhas de suas conversas sobre o futuro. Acha que estamos prontos? João sorriu. Prontos? Não. Ninguém está realmente pronto. Mas dispostos a aprender, a construir dia após dia? Isso sim. Sara olhou novamente para o bairro que amava, para o projeto que era tanto seu quanto dele, para a comunidade que haviam ajudado a fortalecer. Pensou em sua própria infância ali, nas dificuldades e alegrias, e em como seria diferente para uma criança crescer neste lugar renovado. Sim, respondeu finalmente. Vamos construir isso também. De volta ao apartamento que compartilhavam, seu primeiro lar juntos, encontraram Paçoca e Luna esperando ansiosamente, cuidados por Dona Teresa durante a festa. Os cachorros os receberam com a alegria habitual, como se compreendessem que aquele dia marcava o início de um novo capítulo. Mais tarde, na sacada sob o céu estrelado, Sara e João contemplavam o futuro que se abria diante deles. A fundação, crescendo para novos projetos, a possibilidade de uma família se expandindo, os desafios e alegrias que certamente viriam.
Sabe o que é engraçado? Refletiu Sara. Meu maior sonho era comprar uma casa para meus pais. Parecia tão impossível naquela época. E agora? Agora percebo que construímos muito mais que casas. Construímos possibilidades. João a abraçou e juntos observaram as luzes do jardim, esperança piscando na noite, símbolo tangível de que, às vezes, os finais de turno podem ser apenas o começo de jornadas extraordinárias. No dia seguinte, ao amanhecer, Sara encontrou um bilhete na mesa de cabeceira. Para Sara, que transformou uma simples suíte de hotel em um lar para minha alma. Este é apenas o primeiro amanhecer de muitos que compartilharemos construindo nossa história. Com todo o meu amor, João. Sorriu, guardando o bilhete junto aos outros que haviam marcado sua jornada. Enquanto o sol nascia sobre o Jardim Esperança, iluminando as ruas onde crescera e onde agora ajudava a escrever uma nova história, Sara Teixeira Aguiar soube, com certeza inabalável, que alguns encontros, mesmo os mais improváveis e desastrados, eram destinados a construir não apenas momentos, mas vidas inteiras. E assim termina nossa história, não com um adeus, mas com a promessa de novos começos. Para Sara e João, para o Jardim Esperança, e para todos cujas vidas foram tocadas pela camareira que só queria terminar seu turno, mas acabou encontrando seu destino. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.